quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de ciências. Vocês assistiram a aula sobre os pontos cardeais? Se não assistiu, vamos assistir, porque hoje vou fazer só uma breve revisão e em seguida vamos corrigir as atividades. Os pontos cardeais. Os pontos cardeais significam pontos de orientação ou pontos de referência. Então, pontos cardeais são pontos de orientação. Por meio deles, é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Existem 4 pontos cardeais. São norte, sul, leste, oeste. Para encontrar os pontos cardeais, basta saber o seguinte. Você vai esticar o braço direito para onde o sol nasce. Aí você já sabe que essa direção é o leste. Aí você estica o braço esquerdo. Aí você já sabe que esse lado oposto aqui é o oeste. À sua frente ficará o norte e nas costas ficará o sul. Fazendo desta maneira, você vai encontrar os pontos cardeais. Leste, braço direito, oeste, braço esquerdo, na frente, norte, nas costas, o sul. O sol, ele sempre aparece do mesmo lado e ele desaparece do lado oposto. Então, o sol sempre vai nascer na direção leste e vai desaparecer na direção oeste. Entre os pontos cardeais existem outros pontos chamados colaterais. O nome dos pontos colaterais é a junção do nome de pontos cardeais. Então, vai juntar 2 pontos cardeais para formar o nome dos pontos colaterais. Os pontos colaterais são noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. Noroeste fica entre o norte e o oeste. Nordeste fica entre o norte e o leste. Sudoeste fica entre o sul e o oeste. E sudeste fica entre o sul e o leste. Então, fica entre os pontos cardeais, entre norte, oeste, noroeste, entre norte, leste, nordeste, entre sul e oeste, sudoeste, entre sul e leste, sudeste. Para indicar a direção dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, utilizamos a rosa dos ventos. Então, esta aqui é a rosa dos ventos, a bússola. Na bússola tem a rosa dos ventos. Entre os pontos cardeais e os colaterais, existem outros pontos chamados subcolaterais. O nome dos pontos subcolaterais é a junção do nome de pontos cardeais e colaterais. Vai juntar o nome dos pontos cardeais com os colaterais para formar os pontos subcolaterais.
Então, são 8 os pontos subcolaterais. É o nor-nordeste, o leste-nordeste, o leste-sudeste, o sul-sudeste, o sul-sudoeste, o oeste-sudoeste e o oeste-noroeste e o nor-noroeste. O nordeste fica entre o norte e o nordeste. Ó, N de norte, NE de nordeste. O leste-nordeste, ele fica entre o leste e o nordeste. O leste-sudeste, ele fica entre o leste e o sudeste. O sul-sudeste fica entre o sul e o sudeste. O sul-sudoeste, ele fica entre o sul e o sudoeste. E o oeste-sudoeste, ele fica entre o oeste e o sudoeste. E o oeste-noroeste, ele fica entre o oeste e o noroeste. E o noroeste, ele fica entre o norte e o noroeste. São 8 os pontos subcolaterais. Eles ficam entre os cardeais e os colaterais. Então, 4 pontos cardeais, 4 pontos colaterais e 8 pontos subcolaterais. Agora vamos corrigir as atividades. Observe a rosa dos ventos e preencha os retângulos com um ponto cardeal ou colateral. Você vai colocar os pontos cardeais, ó, norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Agora você vai colocar os pontos colaterais, ó, que fica entre os pontos cardeais. Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, ó. Eles ficam entre os pontos cardeais, entre o norte e o leste, entre o leste e o sul, entre o sul e o oeste, entre o oeste e o norte, ó. Nordeste, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Número 2. Ordene as sílabas e escreva o nome dos tipos de ponto que existem para indicar a localização. Ó, são os pontos colaterais, subcolaterais, que são 8, e cardeais, que são 4. Sobre a sua escola, em relação aos pontos cardeais, onde está localizada? E com relação aos pontos colaterais, quando a gente retornar para a escola, vamos ficar em frente à escola e vamos localizar a direção, tá? Vamos deixar para fazer juntos na escola quando a gente retornar essa questão aí. Essa questão aqui, número 4, também não é preciso fazer. Vamos deixar para fazer quando a gente estiver em sala de aula. Porque observe sua sala de aula e anote de acordo com a posição em que você está sentado os pontos cardeais e os colegas que estão na sua direção. Você vai colocar o nome do colega que está sentado no seu lado esquerdo, no seu lado direito, à sua frente, atrás de você. Aqui está representando o leste,
o oeste, o norte e o sul. Como na escola, na sala de aula, a gente sempre estava trocando de lugar, você não vai lembrar, não vai dar conta de fazer isso aqui. Nós vamos deixar para fazer quando a gente estiver em sala de aula. Agora, o número 5. Observe o mapa abaixo, localize a rosa dos ventos e escreva ao lado de cada espaço indicado a posição para a qual a sua frente está voltado. Se você colocar a rosa dos ventos aqui está à frente do hotel, ó. É SO. Você vai colocar. Aqui está à frente, ó, da cafeteria. Então, a frente aqui, ó. Olha aqui a frente, ó. É aqui, ó, o L. A lanchonete tá aqui à frente, ó. É o O. Você vai colocar oeste. A livraria, ó. A frente está aqui, ó. Está aqui nessa direção, aqui, ó. É o sul. O S. O cinema, aqui, ó. Tá aqui a entrada do cinema. É a direção norte. A escola está aqui, ó. A entrada é a direção oeste. E aqui a igreja, ó, é nessa direção aqui, ó. Nessa direção. E aqui está, ó, a frente, tá bem aqui, ó. É nessa direção aqui, ó. Na Rosa dos Ventos. E a sorveteria, tá aqui, ó. A entrada da sorveteria. Então, você vai lá na Rosa dos Ventos, ó. É aqui, ó. A Rosa dos Ventos. É o NE. Aqui a entrada está aqui, ó, no norte. A entrada está aqui, ó, no leste. A entrada está aqui, ó, no norte. Então, você vai colocar as letras indicando a direção, os pontos cardeais e colaterais. Para isso, você vai colocar a Rosa dos Ventos, ó, como uma cruz e vai achar a direção. Então, gente, vocês vão reler os textos, vão corrigir as atividades e vamos estudar esse conteúdo, porque na próxima semana já teremos provas e vamos ter esse conteúdo aí nas provas. Então, vamos estudar, reler, fazer as atividades, tudo certinho. Tchau, até a próxima aula.